A 2017 se anuncia com governo novo, equipe nova que você escolheu nas urnas e ele está conosco aqui no estúdio da TV Câmara, é o prefeito eleito Clodoaldo Gazeta. Obrigado por sua presença. A gente está acompanhando a formação do secretariado, da escolha das equipes e em cada uma das situações a TV Câmara e a Rádio Câmara fazendo matérias sobre as propostas, as questões que vocês estão apresentando área a área. Aqui nesse encontro, agradecendo a sua presença no estúdio, vou pegar algumas dessas questões, inclusive que foram bastante discutidas e também acompanhamos ao longo do período eleitoral, para que a gente possa oferecer para quem está em casa acompanhar isso mais de perto. Começar pela saúde, você comentou bastante na matéria que a gente fez na entrevista coletiva com a imprensa, a questão da distritalização da saúde. Entender um pouquinho mais a lógica dessa estrutura que você pretende, Gazeta, levando em conta para quem está em casa hoje, a ideia é que tem 4 UPAs, que descentralizou os serviços que estavam ao longo dos últimos anos no pronto-socorro para o modelo que você pretende fazer. Eu acho que os modelos das UPAs já pressupõem um pouquinho dessa descentralização que a gente imagina fazer a partir do ano que vem. As UPAs já foi um trabalho de descentralizar o serviço de urgência e emergência e agora a gente também pretende fazer isso com atenção básica, né? Então a gente deve ter em cada distrito da cidade de Bauru um núcleo maior, né, de atendimento e que vai comandar uma determinada região da cidade, até para que a gente possa ter um conhecimento melhor e mais aprimorado do perfil epidemiológico daquela população residente naquela determinada região e aí fazer com que o atendimento seja até personificado, né? Essa descentralização nada mais é do que levar mesmo a saúde pública para mais perto das pessoas, para que a gente possa ter um atendimento já básico, mais eficiente do que nós temos hoje, né? O conjunto de equipamentos que o Dr. Fogolin já previu para a cidade de Bauru passa não só por esse núcleo central, como também os postos de saúde de determinada região da cidade, uma UPA que vai ajudar nessa complementação do serviço de urgência e emergência, e aí o pronto-socorro central ficaria só mesmo com o serviço de emergência, né? De emergência. E que a gente pretende fazer a reforma do pronto-socorro e do PAI infantil, tudo indica a partir do ano que vem também. Mas essa descentralização vai favorecer com que o serviço fique mais perto das pessoas, que a gente tenha atendimento estendido em alguns postos de saúde, que possa ter o atendimento não só pela demanda natural, mas uma demanda espontânea das pessoas, né, que a pessoa possa ter o atendimento mais próximo de casa. Então, a ideia da descentralização é nada mais, nada menos do que um modelo que já deu certo no passado, na cidade de Bauru, e que a gente pretende fazer a reestruturação agora, a partir do ano que vem, com a distritalização. Usando a mesma figura da descentralização, para a gente aplicar em outras áreas aqui do bate-papo, eu diria que ficou marcado como intenção tua, para você poder comentar, que a ideia de descentralizar você está aplicando na sua proposta de formatação de governo. Porque na apresentação do secretário de Finanças, como dos demais que já foram escolhidos, você também falou das gerências de pontos de intersecção, tem as subprefeituras que também já foram comentadas. Qual é a função dessa gerência para as pessoas entenderem na relação, se eu entendi direito no organograma, que ela está entre o secretário e o prefeito? Qual a função desse cidadão para o que você pretende fazer? As gerências, e até isso é um primeiro projeto, é uma minuta ainda de estudo desse novo organograma da Prefeitura, mas ela tem uma visão estratégica de todo o cenário, né? Ela não tem o poder executivo, a gerência, até mesmo a gente deve trocar o nome de gerência para talvez um comitê gestor, e ela nada mais é do que um assessoramento aos secretários e ao prefeito para que as políticas públicas em Bauru sejam pensadas de forma integrada. O que nós temos hoje, e não é um modelo só de hoje, se você pegar grande parte dos organogramas dos municípios brasileiros, do porte de Bauru, e mesmo da nossa cidade há muito tempo, você tem uma departamentalização dos serviços, né? E aí você tem secretarias que pensam a cidade de forma diferente, departamentos dentro de uma secretaria que também pensam a cidade de forma diferente, aí você tem as divisões que não se conversam, e as gerências têm esse perfil, o perfil de integração das políticas, de conversar com o secretário da Educação, da Saúde, do Bem-Estar Social, da Cultura e ver o que é possível dentro do projeto de governo que foi aprovado pela população, estabelecer a parceria para que a gente tenha políticas públicas integradas e pensando a cidade de uma forma única, né? Tentar, na prática, transformar a prefeitura em um único corpo, né? É um processo difícil,
que eu sei que a gente vai gastar um certo tempo para montar essa integração, para que a Prefeitura funcione dentro desse novo modelo descentralizado e também de integração de políticas públicas, mas ele é essencial para a gente economizar recursos, melhorar o atendimento para as pessoas, integrar as políticas públicas para que a cidade seja pensada de uma forma dinâmica e de curto, médio e longo prazo. E por isso que a ideia é que as gerências, ou outro nome que a gente possa dar ao longo desse tempo de discussão do projeto, deve ser ocupada por funcionários públicos de carreira, para que eles que já têm uma vivência com o setor público possam apontar exatamente onde estão os problemas e onde a gente consegue costurar uma solução desses problemas no curto e médio prazo. Uma questão que você detectou, e talvez isso tenha sido da experiência também ao longo da campanha, mas usando aqui como depoimento da função pública nossa aqui de discutir, inclusive com os servidores públicos, os diretores de departamento, de divisão, que vêm constantemente cada um falar da sua área, da sua atribuição, para transferir informação para a população, é que os fluxos de informação, independentemente da resolutividade, eles não andam na prefeitura exatamente por causa dessa função. Para quem não conhece, para cada estrutura de secretaria tem os departamentos que o Gazeta comentou, depois o diretor de divisão, depois chefe. Você entra em algumas salas, tem caciques e não tem índios, usando também uma figura de linguagem. Ao desmontar essa relação, no sentido de fazer os fluxos de informação, você pretende ter relação direta? É mais ou menos isso que você quer mexer? Exatamente isso também. Lembrando que as gerências ou o comitê gestor, ele não tem uma função de barrar a ligação do prefeito com o secretário. Os secretários continuarão tendo o seu poder de decisão junto com o prefeito. Elas têm a visão de integrar só, né? E isso que você falou, de você aproximar o funcionário público de carreira do gestor público, do secretário e do prefeito, é exatamente isso que nós propomos, com essa ideia da reforma do organograma. Porque a grande parte dos departamentos que hoje existem na prefeitura, hoje eles somam 44 departamentos só na prefeitura, eles dificultam a chegada da informação na base do serviço. Então, os departamentos eles vão desaparecer em grande parte das secretarias, né? E aí você traz o funcionário público de carreira em contato direto com o secretário e com o prefeito. A gente faz com que o processo de decisão diminua, né, na sua escala e na sua eficiência, né? Até para valorizar o funcionário público municipal, que foi uma das nossas grandes bandeiras durante o processo eleitoral, de trazer o funcionário público para participar diretamente dos processos de decisão. Então, esse desaparecimento dos departamentos, que é exatamente esse cargo que você pode trazer de fora, vai facilitar com que você tenha essa aproximação entre secretário, funcionário e prefeito. Neste trabalho, que também é bastante laboral e difícil de fazer, essas amarrações todas na escolha da equipe, por causa da questão do perfil técnico-político e do grupo que venceu as eleições, é natural que tenham várias interjeições. Uma delas, para colocar uma pimentinha política no nosso bate-papo aqui, falou-se da recuperação do secretário adjunto, e eu tinha entendido que não tinha nada a ver essa função do comitê gestor dentro da relação, como se ele pudesse ser o novo chefe do secretário. Aliás, você está explicando aqui, não tem nenhum melindre em relação a isso. Não, de forma alguma. E nem foi esse o intuito da proposta das gerências. O intuito da proposta das gerências é pensar a integração das políticas públicas. Ele não tem a função de mandar em secretário, longe disso, né? O secretário tem o seu poder de decisão e vai continuar tendo. O secretário adjunto, na estrutura da prefeitura hoje, eu acho que em quase todas as que a gente pôde estudar, ele perde um pouco a sua função estratégica, né? Talvez as prefeituras maiores, como São Paulo, Campinas, Ribeirão, que aí você precisa ter uma estrutura muito mais robusta, aí sim a figura do secretário adjunto é importante. Mas a ideia de você eliminar os departamentos é você ter vinculado ao secretário talvez uma figura de um assessor especial ou um assessor executivo que possa fazer só o link a mesma função que o gerente tem, essa pessoa também teria na esfera de baixo, de pegar todas as divisões e trazer para dentro da mesma estrutura, né? Porque senão você vai ter de novo uma departamentalização. Não adianta você eliminar os departamentos, trazer as divisões para cima, porque vai continuar a mesma coisa. Então você tem que ter alguém que interliga essas políticas também junto com o secretário. Mas a nossa grande estratégia é fazer com que diminua esse processo de decisão, até chegar na ponta lá no chefe de seção e no funcionário que vai executar o serviço. Essa decisão tem que ser o mais rápido possível e com menos intermediários. Nesta proposta de reestruturação, que vai ser, obviamente, discutida com a nova Câmara,
também foi escolhida com vontade popular das urnas, você apresentou, entre outras questões, por exemplo, para a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos. Tem dois raciocínios aí para você fazer conosco aqui na TV Câmara. Uma da relação de atribuições que a SEBS tem hoje e outra para entender a atuação dessa possível nova pasta. Hoje você tem a Secretaria do Bem-Estar Social funcionando com essa estrutura lá dentro. Então você tem duas secretarias funcionando no mesmo corpo, né? E apenas com uma cabeça. Lembrando que a Secretaria do Bem-Estar Social ela tem funções legais, que é o controle e a implantação do Sistema Único de Assistência Social, que se mistura com outras políticas dentro da Secretaria do Bem-Estar Social, porque ela foi sendo encaminhada para a Secretaria e ela foi acoplando outras ações. Então você tem duas secretarias funcionando numa mesma, né? O que nós vamos fazer com esse desmembramento é fazer com que a Secretaria do Bem-Estar Social funcione exatamente e única e exclusivamente para colocar em funcionamento o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. As outras políticas setoriais de mulher, de idoso, pessoas com deficiência, juventude, deixam de fazer parte da Secretaria do Bem-Estar Social e passam a integrar uma outra estrutura que ela já existe, né? A ideia de criar uma secretaria ou não ainda depende de várias conversas, de vários refinamentos. Mas pode ser até que a gente crie, ao invés de uma secretaria, uma coordenadoria específica, né? Mais enxuta, com uma pessoa apenas, ou uma pessoa e mais uma outra para poder ajudar, porque são várias ações setoriais, mas uma coisa muito mais enxuta, né? Não está definido isso ainda, mas pode ser que a gente migre toda essa política setorial para uma coordenadoria específica, né? A ideia que está consolidada é de separar esses dois serviços, para ficar bem claro na estrutura. É exatamente isso, é de separar as duas ações para que nós tenhamos uma efetividade na implementação das duas. Até mesmo porque nós estamos perdendo recursos por não termos implantado na plenitude o Sistema Único de Assistência Social. Na hora de fazer escolhas e tomar decisões do prefeito, tem outras intervenções que acabam sendo colocadas e apropriadas, às vezes para o bem, para o mal, enfim, faz parte do ambiente político e o prefeito fica degustando tudo isso no dia a dia. Criar secretaria no ambiente de crise é sempre um mote para crítica lá fora. Como você vê essa relação, para mencionar a questão da Secretaria do Governo, por exemplo? A Secretaria de Governo ela não foi criada. Ela só foi incorporada por uma outra secretaria. Existia a Secretaria das Administrações Regionais, a SEAR, que ela foi extinta e no lugar entrou a Secretaria de Governo. Nesse caso você deu nova nomenclatura. Apenas isso, né? A função ela é muito parecida com o que já existia, porque a SEAR cuidava das administrações regionais e dos serviços de limpeza pública, cuidado das praças e tudo mais, e a Secretaria de Governo vai ter mais atribuições do que a SEAR tem, né? Porque ela, além de cuidar das regionais, que vão virar subprefeituras, ela também vai ter uma integração de governo, vai conversar com as gerências, conversar com as secretarias e ter uma ligação direta com o prefeito, né? E ela também coordena as coordenadorias, né? Todas as coordenadorias hoje que tem já na prefeitura implantadas, e aí vou da Defesa Civil, da Banda Municipal, da Orquestra Sinfônica, tem várias coordenadorias, elas estão espalhadas sem uma função e sem uma ligação específica com algum setor. Atividade delegada, Corpo de Bombeiros. Isso. Então aí você tem a Secretaria de Governo que passa a receber todo esse corpo que está espalhado pela Prefeitura para integrar ali na Secretaria de Governo. Então não é uma criação de nova secretaria, ela só toma lugar de uma que já existe. Criar nova secretaria seria essa de Cidadania e Direitos Humanos, que ainda está em estudo e possivelmente não será criada se a gente imaginar que apenas uma coordenadoria já resolve o problema da setorização do trabalho. O certo é que você está querendo dar essa outra modelagem para apresentar para a Câmara para poder fazer esse fluxo que você concebeu aí de fim de departamentalização e estabelecer essas relações. Basicamente é obedecer um sistema lógico de controle social, de planejamento estratégico e gestão e de execução de políticas. É exatamente esse o ciclo que a gente quer implementar para a Prefeitura de Bauru, com dois componentes importantes. O primeiro que eu já anunciei no começo do anúncio dos secretários, que é o corte de 30% dos cargos comissionados. Nós precisamos fazer esse enxugamento, até para economizar um pouco de recurso, para podermos enxugar a máquina, ela ficar mais eficiente e mais integrada. Segundo, economizarmos recursos financeiros com o corte ou com a revisão de algumas ações que a Prefeitura hoje paga, como horas adicionais, horas extras, e que a gente vai negociar caso a caso para poder ter um corte necessário
até para que a gente possa passar o ano de 2017 com uma folga no caixa, até para reinvestir no próprio funcionário público ou no investimento da cidade. E o outro componente importante, precisamos reduzir despesas. Nós gastamos hoje 89 milhões de despesas de custeio da máquina pública e a gente colocou como meta de economizar 12 milhões no ano que vem. Precisamos fazer esse exercício. É com energia elétrica, é com água, com luz, telefone, combustível. A prefeitura precisa dar essa contribuição para a gente poder economizar um pouco de recurso. É possível. Nós temos muita gordura em vários departamentos, em várias secretarias da cidade. E a gente precisa fazer esse esforço coletivo para mostrar para a cidade que nós também temos a possibilidade de economizar um pouco mais e reinvestir em ações estruturantes do município. E alguns setores, naturalmente, têm maiores dificuldades por causa da função operacional de prestação de serviço diretamente ligada. Por exemplo, no relatório que foi apresentado pela Comissão de Transição, foi discutida a questão de adicional de jornada e a economia de 25 milhões como meta relacionada a horas extras, que você já mencionou. Uma boa parcela de adicionais de jornada está lá na Secretaria de Saúde, onde é bem mais difícil fazer cortes. Eu acho que, salvo engano, 66% desse custeio depende, porque tem a escala dos médicos, a dificuldade de preencher. Você vai tratar caso a caso isso, em função das situações? Caso a caso. Esse vai ser E nós não vamos cortar imediatamente essas horas adicionais. Nós vamos rever gradativamente a função de cada setor da prefeitura para ver como que a gente pode economizar. Hoje nós gastamos por volta de 20 milhões de reais com horas adicionais. O corte previsto nessa proposta inicial que nós apresentamos era na ordem de 8 milhões de reais, que já foi previsto até pelo próprio relatório, né? O relatório de transição já aponta como é que a gente pode fazer essa tratativa para fazer essa economia de 8 milhões de reais, porque ele já diagnosticou alguns setores da prefeitura que fazem as horas adicionais sem o serviço adequado de melhoria do atendimento das pessoas. Então, nós fizemos várias conversas, vários ensaios para chegar nesse número. Agora, é um desafio, né? Se corta um pouco de privilégio, que nós vamos ter que negociar caso a caso para verificar exatamente quais são essas horas adicionais e o que ela melhora a vida das pessoas lá na ponta. Se não for necessário nesse momento, a gente vai precisar fazer os cortes até atingir os 8 milhões de reais. Para fechar sobre questões estruturais, a gente passar para áreas que as pessoas estão aflitas eventualmente para saber. Sobre as subprefeituras, eu até comentei com você em particular sobre essa relação, há estigma por causa dos exemplos de subprefeituras, só para citar o exemplo de São Paulo, aqui relacionados à questão de cargos. Há um estigma também em relação à atual situação da SEAR, que você já falou que vai mexer. Há um receio de que isso acabe sendo ferramenta para utilizar para acomodações políticas. Como é que você pretende dizer para as pessoas exatamente o que você quer para não ter esse estigma contaminando a tua proposta? Olha, as subprefeituras, elas já existem também, tá? Nós temos hoje 4 regionais em funcionamento. Nós estamos só criando, na verdade, recriando a 5ª, que é a regional do Redentor Geisel, que ela foi desativada e virou estacionamento da prefeitura ali. E a 6ª é a Tibiriçá, né? Então, na proposta original, que eram 7, a gente já cortou para 6, porque dá para contemplar a cidade toda com apenas 6 subprefeituras. Elas vão ter uma função muito importante, talvez uma das mais importantes dentro da estrutura de governo, que é o contato direto com as pessoas. É lá que as pessoas vão poder recorrer, além de outras esferas que nós temos na prefeitura, como Poupatempo e as próprias secretarias. Mas a subprefeitura vai ter a função direta de conversar com as pessoas, de mostrar como vai ser feito o trabalho ao longo do tempo naquela região onde cada subprefeitura é responsável. As pessoas vão poder participar daqueles comitês gestores que eu já falei durante a campanha, de todos os meses, junto com o diretor, definir quais ações vão ser implementadas naquela região. O orçamento participativo vai ser definido lá na subprefeitura, então as pessoas vão participar lá da elaboração do orçamento do ano que vem. Então ela vai ter uma função muito estratégica. E claro que ela vai ter que ter um corpo de pessoas da prefeitura, de funcionários públicos e também de funcionários que a gente pode estar trazendo de fora, mas que já está criado. Esses cargos não serão recriados na esfera da subprefeitura, já existe, né? E exatamente esse enxugamento que a gente pretende fazer dos 30% é para sobrar os cargos exatamente na ponta, na onde a gente vai poder atender as pessoas com mais decência e eficiência, para que a subprefeitura seja realmente o ponto da prefeitura perto da casa das pessoas. Então eu vou ter um cuidado muito especial, nós vamos fazer gradativamente cada uma delas. No primeiro ano, as 3 primeiras vão ser implementadas, a São Geraldo deve ser a primeira, Tibiriçá, que já está em funcionamento também. Então, cada uma delas vai ter exatamente aquilo que a gente propôs a fazer, é um ponto da prefeitura perto da casa das pessoas.
Há duas ansiedades naturais entre todas que estão no imediatismo das pessoas, que é respeitável. Uma dos que você sabe, do setor econômico, setor produtivo, por uma questão de crise, que acabam gerando outras demandas em acréscimo aqui. E eu sei que você acompanhou, porque você está procurando informações e ferramentas, por exemplo, que é distante do horizonte do dia das pessoas, a aplicação do georreferenciamento. Nós tivemos, por várias razões, a aplicação de aerofotogrametria, que gerou um jeito mais justo de se cobrar IPTU para quem fez seu aumento puxadinho e acabou não fazendo na planta, faz parte da regularização, mas a chamada cidade clandestina, ela é tão importante quanto a real. Se você trazer ela para dentro do governo, você gera dados, gera ferramenta e gera receita. O que você viu ou pensou a respeito dessas possibilidades? Isso fica um pouco até distante da vida das pessoas, mas o sistema de informações geográficas, e a gente tem várias experiências em Bauru com ONGs trabalhando nesse setor, que são trabalhos fantásticos, inclusive esse da planta genérica e da verificação em loco ali das áreas da prefeitura que teve, da cidade que teve construções novas. Você tem outras possibilidades a mais, né? Desde você economizar em termos de serviço, né? E aí a gente já estava comentando sobre isso, de você ter apenas um fiscal para fazer as vistorias nos imóveis em vários setores, desde o meio ambiente, de planejamento, de setor de posturas, e aí com o smartphone na mão você consegue alimentar o próprio sistema da prefeitura, né? E você, além de ter uma eficiência no trabalho daquele fiscal, você economiza em horas de trabalho e ao mesmo tempo essa informação chega quase que online para a prefeitura, né? De você ter também, por exemplo, os veículos da prefeitura, todos rastreados com rastreadores satélite, você verificar qual o deslocamento desses veículos pela cidade, como é que eles estão sendo utilizados para melhorar talvez o tapa-buraco, o vazamento de água, a eficiência da prefeitura. Ferramenta de gestão e de serviços. E de serviços, né? Como também de você verificar, o próprio DAI tem essa informação, quando ele vai no imóvel e verifica que o imóvel mudou a sua finalidade de residencial para comercial, ele já coloca ali a taxa de água como comercial, mas essa informação não chega até a prefeitura, né? Então, quando você tem um sistema de informações, quando o DAI faz essa modificação no sistema dele, o sistema da prefeitura também modifica. E aí você pode fazer a adequação da cobrança dos impostos relacionados àquele pequeno comércio que foi instalado ali. Então, em termos de justiça, é fantástico, é fundamental. E em termos de gestão por prefeito, é muito bom, né? Porque o prefeito vai ter uma visão muito macro da situação estratégica da cidade, assim como cada secretário de cada setor. É um sistema que o Rodrigo o prefeito atual, já está contratando, com o meu aval, inclusive, para que a gente possa entrar em 2017 com o sistema em funcionamento e melhorando muito o serviço da prefeitura e de recolhimento de dados da cidade que a gente espera construir ao longo dos próximos anos. Aí você tem discussões, para citar um caso prático para quem está em casa, por exemplo, que está em andamento do final do ano para o começo do ano, de uma nova forma ou uma nova proposta de aplicar a contribuição de iluminação pública. E tem a ideia que você defendeu do governo de tratar com o setor privado a questão da modernização da rede em função dessa nova plataforma da CIP. Só que se você tem um monte de gente fora, porque você não atinge eles, você pratica injustiça tributária, porque você divide a mesma conta da CIP, que é R$1.100.000 por mês hoje, com menos gente, e exatamente aqueles que estão regulares. É 2 vezes injusto a relação. Nós vamos precisar fazer uma boa conversa a respeito da CIP, se ela não for aprovada pelo atual governo. Ela está em tramitação na Câmara Municipal. Não sendo aprovado, a partir do ano que vem a gente deve reabrir a discussão com a Câmara, para que a gente possa chegar nos valores adequados, para que a Prefeitura e até mesmo para que a gente possa receber os investimentos, né? É bom que as pessoas saibam disso, porque como a CIP hoje é deficitária, a Prefeitura injeta recursos lá para fazer com que a gente cubra os custos de energia elétrica, e são recursos importantes e significativos, na faixa de R$5 milhões anuais. Nenhuma empresa ou investidor teria interesse de assumir um serviço desse, através de PPP ou através de uma concessão pública, ele sendo deficitário. Se a gente conseguir equacionar, pelo menos, os valores para que nem a Prefeitura precise aportar e os valores recebidos da contribuição sejam suficientes para pagar a taxa de iluminação, certamente a gente vai ter investidores querendo acessar o sistema em Bauru e a gente conseguir ou fazer uma concessão ou uma parceria público-privada para que a gente possa mudar o nosso pátio energético.
E digo isso porque isso melhora significativamente a vida das pessoas, né? Com a troca da iluminação, principalmente por lâmpadas de LED, além de você ter uma economia significativa, e aí o empresário ganha em cima desse investimento que ele faz, você tem num curto prazo, talvez de 3 a 4 anos, quase que a troca de todo o pátio de iluminação da cidade, né? Melhorando consideravelmente a iluminação, porque a lâmpada de LED ilumina muito mais, você muda a qualidade de vida de determinados bairros em Bauru. Tem vida útil de 10 anos. Uma vida útil muito mais amplificada do que nós temos hoje. E, ao mesmo tempo, você tem, certamente, um serviço que a Prefeitura hoje praticamente não presta, e muito menos a CPFL, que tem hoje nos deixado na mão em grande parte dos problemas que a gente encontra. A gente resolve definitivamente o problema, né? Agora, certamente, se a Câmara atual aprovar, ótimo, a gente já começa o ano que vem já pensando na possibilidade da PPP ou da concessão pública. Se ela não aprovar, a gente reabre a discussão ano que vem e verifica as contribuições e aí numa escala mais amplificada das pessoas que vão contribuir com a taxa de iluminação. Com falhas ou não, a atual legislação da CIP, ela estabelece o sentido de rateio ainda. E a proposta que foi enviada, ela elimina a função de rateio. Se está injusto e tem gente de fora que não está pagando, fora os imóveis não edificados, não me parece que a engenharia que mandou só resolve a questão financeira e não resolve a questão do formato para ser justo com o contribuinte? Eu concordo com você em tese, mas eu acho que ela resolve o problema do investimento novo que pode vir para a cidade de Bauru. Porque quando você zera o recurso que é implementado pela Prefeitura, você já cria um ambiente favorável para a atração dos investimentos que a gente precisa. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser injusta do ponto de vista de estratificação de quem contribui, né? Que aí a gente pode rever na sequência. Se ela for aprovada pelo atual governo, a gente abre novamente uma discussão a partir do ano que vem para melhorar essa estratificação da cobrança da CIP. Uma coisa não está dissociada da outra e nem uma coisa engessa a outra, né? Agora, o que nós precisamos saber é que, sem a CIP equacionada, a gente não consegue, a partir do ano que vem, já trazer os investimentos que a cidade precisa. Aí nós vamos ter que abrir uma discussão ano que vem para só em 2018 a gente conseguir fazer aquilo que nós nos colocamos, que a gente colocou como prioridade no plano de governo, que era uma parceria público-privada, uma concessão pública para a área do lixo, né, para a área dos resíduos sólidos e para a área da iluminação pública. Para aproveitar outra área que também é suscetível, me parece que a CIP, dentro dos formatos, é a que está mais ou menos encaminhada. Eu tive a oportunidade de conhecer o sistema de Rio Claro, troca 20% do parque de modernização de energia e você tem 47% de redução na conta. A engenharia é mais ou menos essa financeira Sim. mesmo. Já no lixo, a conta é bastante mais complexa por uma série de razões, até porque não temos um financiamento direto desse serviço, é pago a nota fiscal direto pela Prefeitura, pelo transporte, e depois a destinação que a Indub faz com a iniciativa privada. O Toninho Gimenez, que foi apresentado como presidente da Indub, comentou sobre a questão de modelo de concessão, ou PPP, você falou sobre ele. O que a gente pode esperar da discussão do lixo efetivamente? Nós vamos fazer o chamamento público para a questão do lixo e, se a CIP também for aprovada, as duas, nós vamos criar o modelo que a gente precisa para a cidade de Bauru. Eu devo anunciar isso logo no começo do ano. Como é que vão ser os passos até que a gente possa, talvez em fevereiro ou começo de março, já lançar o nosso plano de PPPs da cidade de Bauru, e que hoje eu verifico que a possibilidade da PPP ela transcende só esses dois setores, tanto iluminação como lixo. Ele pode ser pensado também para os parques urbanos lineares, que é um projeto novo que a gente já está estudando isso também, e já tem alguns modelos interessantes para a gente poder aplicar na cidade de Bauru, e também para o centro administrativo, né, que também é uma outra ideia que a gente também vai começar a amadurecer a partir do ano que vem. Mas basicamente os dois que nós havíamos pactuado com a cidade, que é o lixo e iluminação, o lixo nós vamos fazer o modelo de PPP, aí precisamos ver qual é o melhor modelo para isso, né, se vai ser com fundo garantidor, se vai ser com um desconto direto nos recursos da Prefeitura. A fórmula, esse estudo que a gente vai fazer no mês de janeiro e fevereiro, vai apontar qual é a melhor fórmula para a cidade de Bauru. Mas a única solução imediata que eu vejo para a questão do tratamento dos resíduos sólidos na cidade é a parceria público-privada. Não tem outro caminho. Os investimentos são significativos. Nós não temos hoje 100 milhões de reais para poder investir nesse setor, como também não temos recursos para investir na iluminação. O certo seria, se nós tivéssemos a possibilidade de investir na melhoria do nosso pátio de iluminação, a questão da concessão ficaria para a própria Prefeitura, através da Indub.
é que nós não temos o dinheiro para o investimento, porque você imagina uma economia de 47% de energia, o quanto sobraria de dinheiro no caixa, por exemplo, da Endurbe, né? Sim. Mas, infelizmente, vamos precisar aportar investimentos para a troca desse pátio, como também na questão do tratamento dos resíduos. Então, as duas PPPs, com mais essas duas que eu acabei citando, a gente pretende fazer nesse estudo que eu vou anunciar no dia 1º de janeiro. Fiquei curioso em relação ao centro administrativo, é mais fácil de enxergar uma proposta inicial, porque você tem hoje as grandes empresas, grandes corporações, o setor bancário, por exemplo, que ele já deixa de investir em prédios físicos como ativo, ele contrata a empresa do setor privado, tem a relação com aluguel, você reduz o valor do aluguel e não fica gastando com manutenção ao longo do tempo. A engenharia me parece mais ou menos claro. E a engenharia é totalmente factível, porque nós gastamos hoje 3,8 milhões de reais por ano com aluguéis. É possível discutir isso. Agora, parques lineares é que não me veio nenhuma ideia na cabeça. Aqui. O parque linear é uma concessão pública de você ter, de a empresa ou um pool de empresas, constrói o parque e faz a exploração comercial desse parque, através da cessão para restaurantes, lanchonetes, setores de aluguel de bicicleta. Você tem uma interferência do empresário, do investidor, na gestão do parque, né? E ao mesmo tempo o lucro vem a partir dessa nova concessão que ele faz quando ele assume a elaboração, a montagem do parque, que já tem alguns projetos implementados com parques naturais, né? Agora, os parques urbanos ainda é uma novidade, mas que já acendeu uma luz interessante que a gente pode procurar setores, ainda mais na nossa região aqui, né, no fundo de Vale do Rio Bauru, que é uma das nossas propostas do plano de governo, com os barracões antigos ali que podem ser recuperados e utilizados para restaurantes, museus e outras coisas que a gente pode estar implementando na cidade. Então, tem caminhos, a gente vai começar a estudar isso em janeiro e eu acho que tem boas novidades nesse setor também. Entre outros desafios, tem dois que são estruturais e acabam afetando diretamente as pessoas na vida, no dia a dia, embora aparentemente elas possam nem conhecer das atribuições. Nós conversamos aqui, aliás, ainda neste mês, com o diretor de uso de ocupação de solo da prefeitura e falamos dessa ideia da cidade clandestina, que gera insegurança para as pessoas do lado de lá. E o setor de fiscalização é muito mais do que repartir as funções da CEPLAN, da Secretaria de Planejamento, para um outro setor pensar a cidade, como você já anunciou. Há uma aflição, inclusive, de quem está com os negócios dele no dia a dia, porque o setor de fiscalização, para usar uma expressão bastante educada, tem uma série de vícios, mas é expressão educada mesmo, vai muito além disso. Quem for atuar na CEPLAN vai ter um grande, enorme desafio, que é poder fazer esses sistemas funcionarem, que as pessoas possam trabalhar corretamente no dia a dia. Existiu uma mudança na nossa ideia do organograma que nós colocamos a semana passada na apresentação dos novos secretários. A CEPLAN, nessa parte de fiscalização, ela vai ser desmembrada, né? Uma parte do licenciamento vai para a Secretaria de Desenvolvimento, que é afim dessa secretaria, e uma parte a gente pretende pensar num processo unificado, talvez uma coordenadoria de fiscalização, que vai receber os fiscais da SEMA, da CEPLAN, todos os que atuam para que tenham apenas uma única estrutura, que vai servir às secretarias, mas concentradas numa única estrutura. E a CEPLAN, que também muda de nome, que vai ser uma Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, porque ela assume uma parte do planejamento do trânsito na cidade de Bauru, né? Que hoje está nas mãos da Endurbe e passa a ser da CEPLAN a partir do ano que vem, e ela vai pensar o trânsito, a Endurbe só vai executar o serviço. Ela passa a ter rigorosamente a função de planejar a cidade no curto e médio prazo, deixando o longo prazo para o Instituto de Planejamento. Então, ela volta a ter a sua essência, que é de planejamento. E me chama a atenção o relatório que foi feito pela equipe de transição, que a frase mais emblemática que eu vi de todo o relatório foi que os próprios funcionários da CEPLAN enxergam a secretaria como ela não faz nenhum tipo de planejamento, né? Nada. Então, agora, a ideia da fiscalização é exatamente concentrar todos num lugar só, para que a gente possa ter um corpo unificado que preste serviço para várias secretarias. Eu fui, depois de um bom tempo fazendo jornalismo, confesso que fiquei um pouco assustado com o volume, a gente falou sobre isso, o volume de recursos que a gente perdeu, sobretudo dos maiores devedores, você deve ter acompanhado, enfim, a matéria. Prescreveu-se mesmo 200 milhões de reais, teve audiência pública na Câmara para isso e tem certidões nulas lá apodrecendo na Cruzeiro do Sul por uma série de razões do passado.
mas eram recursos que uma boa parcela não precisariam ter sido perdidos. A gente está falando sobre cidade real e cidade real aqui, as pessoas talvez não esteja claro, porque você viu a possibilidade de ter essas ferramentas na mão. É real essa ideia, Gazeta, de que se você trabalhar com muito cuidado, a partir de você ter as ferramentas de gestão na mão, você consegue tornar a cidade mais justa, incluindo aqueles que não estão participando dela, do ponto de vista fiscal, tributário, e possibilidade de ter maior controle sobre essas relações todas? A sua pergunta ela já responde, né? Já é automaticamente respondida, porque se a gente tiver esse controle eficiente e tem condições de ter o controle eficiente através do sistema de informações geográficas e através do controle dessas informações, fazendo com que a prefeitura pense a cidade de uma forma unificada, eu acho que a gente evita esses problemas que aconteceram no passado. Não só de prescrever dívidas, mas também de problemas que aconteceram em passados recentes. Então, essa centralização das informações para que a gente tenha um processo integrado e eficiente, porque, por exemplo, qualquer setor do governo federal, e a gente já conversou sobre isso também, você tem lá os indicadores de que um processo vai prescrever. Acende a luz vermelha, você tem que mandar uma carta para o devedor que ele tem que procurar a prefeitura, senão a dívida dele vai para a dívida ativa. E se a gente não tiver isso na prefeitura, né, apenas uma luzinha acendendo para que você possa mandar a carta, é o sinal que está tudo errado, né? Então, nós temos que ter essa informação mais controlada. E aí, por isso que a ideia de você ter na CEPLAN, que vai mudar de nome, como eu disse, o Sistema de Informações Geográficas, do DAI, da Endurb, das outras secretarias que já têm informações, vai ser todas centralizadas ali, para que a gente tenha uma eficiência junto com a Secretaria de Finanças, na cobrança dos tributos e, ao mesmo tempo, no planejamento da cidade. Mas vai ter a presunção de pegar todos os temas que estão na cabeça dele, está andando, até para controlar a ansiedade, dividir isso ao longo do tempo, mas vou citar um último aqui, a questão da lei de zoneamento. O prefeito, com uma série de razões, até de dificuldade de andamento e revisão, tomou uma decisão que me pareceu, até, não sei o que você pensa a respeito, ponderada, de deixar a plataforma, já que ela vai ser executada pela sua gestão, para que você possa dar andamento no calendário físico que é exigido, mas sobretudo sobre o formato. É que a lei de zoneamento, a proposta da minuta que foi colocada, eu acompanhei desde a origem, ela gerou um certo pânico em alguns setores, um único indicador, a questão das zonas dinâmicas. Não caiu bem, eu participei da Conferência Municipal das Cidades, a ideia de que junta todo mundo do bairro lá e decide se aquele que não está na lista do inflamável, do atividade perigosa, poderá se instalar do lado. O pessoal está com medo de boate, ou qualquer outra coisa que seja feita fora da relação atual dos corredores comerciais hoje. Precisa avançar, precisa mudar, mas zona dinâmica parece uma regra geral para todo mundo. O que você pensa a respeito? Assim, eu acho que a atitude do Rodrigo foi muito correta de jogar para o ano que vem essa discussão. Não daria para você fazer agora no mês de dezembro reuniões quase que diárias a respeito disso para cumprir uma regra que já deveria ter sido feita há muito tempo. Então, o comparecimento ia ser muito claro, pequeno. Muito pequeno. Então, eu acho que o ano que vem nós vamos ter mais tempo para isso. Em janeiro, a gente deve dar o alvará provisório para que todos possam ter a tranquilidade de continuar operando o seu comércio, a sua pequena ação ali na sua região, para que aí nós possamos ter um tempo aí de 6 meses, talvez, para discutir com profundidade como vai ser esse zoneamento, porque ele vai valer para 20 anos. Então, a gente tem que ter maturidade suficiente para fazer um zoneamento adequado para a cidade, para que a gente possa ter tanto a segurança jurídica, que a gente tanto falou na campanha eleitoral, mas também a possibilidade das pessoas terem lá o seu sustento, a sua parte de renda no comércio que ela atua. Então, nós vamos fazer com muita tranquilidade isso, até mesmo porque nós vamos estar discutindo também o plano diretor da cidade, né? O meu primeiro ato como prefeito no dia 1º de janeiro é assinar o decreto, criando a comissão para a gente poder fazer a revisão do plano diretor, que só seria feito em 2018. Até para que as leis em Bauru possam ser adequadas para esse novo movimento que a cidade precisa. E o zoneamento faz parte dela. Zeta, muito obrigado. Reforçar a questão do sentimento inicial. Boa sorte, energia, paz e segue em frente que os seus planos possam ser realizados do ponto de vista pessoal e, lógico, como gestor, porque é uma aflição que compartilhamos junto à questão do espírito público aqui pela Rádio e TV Câmara também. Eu que agradeço, Nelson, e agradeço aqui a população de Bauru, mais uma vez, por ter confiado no projeto que foi vitorioso nessa eleição, dizer para todo mundo que a gente vai trabalhar com muito afinco, com muita dedicação, para que tudo aquilo que foi pactuado com a cidade possa sair do papel e virar realidade. As pessoas vão ter que ter certo
uma certa paciência nesses primeiros 3 meses de governo, os primeiros 100 dias que a gente fala, porque é um grande movimento que a gente precisa fazer com todas as forças vivas da cidade de Bauru para reprogramar a cidade para esse novo modelo de desenvolvimento que a gente espera. Vai ser desgastante, vai ser cansativo para todos, inclusive para o prefeito, né? Mas se a gente não fizer esse movimento de mudança do paradigma da cidade de Bauru, nós não vamos ter o desenvolvimento que a cidade espera. Então eu estou empenhado, a minha equipe também, e a gente vai fazer essa grande mudança que a cidade precisa. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Para acrescentar um item aqui de minha parte, exercitar a tolerância, porque algumas das medidas aqui, até para você quebrar coisas que não funcionam mais, atualmente tem que mudar modo de ação e de comportamento de cada um, com cada um eventualmente tentando olhar o outro horizonte e tomara que dê certo. Sem dúvida, mas com muito diálogo, muita transparência e sempre papo reto. Muito obrigado. Nós conversamos com o Clodoaldo Gazeta, o prefeito eleito, que assume os destinos da cidade. Você vai acompanhar aqui pela rádio e TV Câmara todas as questões relacionadas à vida sua e da cidade, até porque boa parte dessas questões ecoam todos os dias, todas as semanas aqui no Legislativo. Até o nosso próximo encontro.